Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre... Sabes qual é o tema? Não. Hoje vamos falar sobre os Epstein Files. Oh, Jesus Christ. Bem, vamos ver se eu consigo puxar um tema sombrio, mas vamos ver se conseguimos puxar aqui. Eu quero introduzir aqui... É um tema importante. É um tema importante. E eu quero introduzi-lo aqui de uma determinada forma. Ok. Sim, mas antes disso queria só fazer um agradecimento, porque nós ao longo dos últimos meses, várias vezes aqui, principalmente quando estamos a iniciar os nossos episódios, as nossas conversas, temos estimulado as pessoas que nos ouvem a juntarem-se a nós nos nossos cursos de coaching e parentalidade consciente. Ora, eles arrancaram. As edições de início deste ano arrancaram no final de fevereiro e estão já a acontecer. A decorrer, sim. Portanto, aqui um agradecimento a todas as pessoas, e foram muitas que se juntaram a nós e que estão a permitir que esses cursos estejam a ser tão interessantes. Eles agora vão decorrer ao longo das próximas semanas. Próximas oportunidades para quem quiser estudar coaching comigo e com a equipa da Life Training, ou parentalidade consciente contigo e com a equipa da Life Training, acontecerão mais lá para o final do ano. É ficarem atentos, porque em setembro, outubro temos novas turmas. Se entrarem na página da Life Training, lifetraining.pt, conseguem já colocar lá o vosso nome na fila de espera e depois poderem juntar-se às próximas turmas que nós vamos ter lá mais para o final de 2026. Isso Sim. mesmo. Agora, tema desta Taranana. semana. Tema desta semana. Quando foram libertados os primeiros milhões de ficheiros relacionados com as investigações feitas nos Estados Unidos ao Jeffrey Epstein e a tudo o que está em volta desse personagem, surgiram o nome de muitas pessoas. Muitas pessoas, o aparecimento ali nos ficheiros era completamente casual, não é? Bastava ele ter recebido uma newsletter de uma pessoa qualquer que o nome está lá. Claro. Mas houve pessoas que foram, principalmente os e-mails que o Epstein enviava e recebia, ou pelo menos uma parte deles, não é? Nós não sabemos só cerca de metade dos ficheiros é que foram divulgados, portanto nós não sabemos muito bem o que é que está no resto dos ficheiros, não é? Mas desconfiamos que não serão boas coisas para o Sr. Donald Trump, mas algumas pessoas que tinham e mantiveram uma relação de troca de e-mails, de mensagens. De amizade. Algumas de amizade, não é? Embora eu troque e-mails com muitas pessoas de quem não sou amigo, não é? Certo. Mas uma série de pessoas que apareceram ali, algumas delas estavam de alguma forma ligadas ao desenvolvimento pessoal, à espiritualidade. Acho que se calhar assim, a situação, o nome mais sonante foi o Deepak Chopra, que aparentemente mantinha uma relação bastante cordial e que incluiu vários encontros pessoais com o Jeffrey Epstein. Parecia de amizade. A relação manteve-se já durante muitos anos depois do Epstein ter sido considerado culpado de um primeiro caso de abuso, tráfico sexual, envolvimento sexual com uma menor, a troca de dinheiro. Mas depois disso, já quando começaram a ser conhecidas outras acusações muito graves, essa relação aparentemente manteve-se, e com umas piadas assim claramente de cariz sexual, a fazer referência a raparigas. Portanto, embora não existissem ali coisas que tu, não é, possas factualmente dizer que estavam ali a ocorrer crimes ou que havia conhecimento de crimes, mas pelo menos era uma relação assim próxima, e que seria um pouco incongruente vinda de uma pessoa que está ligada à espiritualidade, A falar do sagrado feminino. que falou ao longo dos anos imenso e escreveu e fez programas sobre o sagrado feminino, sobre o empoderamento feminino, etc, etc.
Mas porque é que eu queria trazer este tema aqui para a Inspiração para uma Vida Mágica, que não é propriamente um podcast sobre atualidade, é porque começou a surgir uma pressão muito grande, sobretudo no contexto americano, de pessoas que começaram a reclamar que grandes nomes do desenvolvimento pessoal e espiritual americano que tinham ou sido muito próximos do Chopra, tinham dado palco ao Chopra, como é o caso da Oprah, que foi uma grande alavanca de popularidade para o Deepak Chopra ao longo dos anos. Que eram pessoas que, pelo contrário, tinham beneficiado do palco do Chopra, de alguma forma. O facto a maior parte dessas pessoas optou por não dizer nada e não se pronunciar, não investir uma linha nas redes sociais, não dizer absolutamente nada. E começou a haver, e continua a haver, uma pressão muito grande para que essas pessoas digam alguma coisa. E há, assim, uma acusação implícita. A acusação até é em relação a pessoas que não tiveram nada a ver com o Deepak Chopra, mas que operam num espaço de desenvolvimento pessoal. Sim, também. Sim. Não é? Porque saiu assim uma lista, foi alguém que escreveu um artigo onde apontou vários nomes de pessoas e algumas destas pessoas não tiveram nada a ver com o Algumas destas pessoas Chopra. são pessoas, por exemplo, que têm podcasts muito grandes, onde entrevistaram o Deepak Chopra e fizeram assim muita publicidade em redor dele e da sua presença, pessoas que tiveram programas em parceria com ele. E, portanto, a pressão é aqui grande. Ok, vocês não dizem nada sobre isto, né? E já houve outras situações no passado onde houve também esta pressão de diz alguma coisa sobre isto. O que é que tu achas sobre isto, não é? E, quer dizer, o caso que a mim me enerva sempre mais aconteceu há uns anos, mas depois eu falo sobre ele. Eu já falei sobre ele aqui. Já sabes do que é que eu vou falar. Do Jay Shetty. Do Jay Shetty, sim. Sim. Esse caso enerva-me profundamente porque, ok. Mas acho que este tem muito mais gravidade. Embora o outro diga muito sobre a indústria, este tem mais gravidade. Mas, portanto, a minha pergunta para ti é, tu, Mia, se achas que estas pessoas têm obrigação de comentarem este caso e já agora se tu sentes alguma obrigação de comentar este caso. Obrigação ou dever, acho que ninguém tem. Eu percebo que para quem está num espaço público, que tem uma plataforma muito grande, quem se pronuncia muito, não é? Uma das pessoas que estava nessa lista é a Glennon Doyle, e a Glennon Doyle é super ativista. Ela já se pronunciou imenso sobre a Epstein Files, sobre a Palestina, sobre muito coisas anti-Trump. Ela é casada com uma mulher, portanto também está ligada às questões LGBT. E ela foi apontada aqui na lista por não ter falado especificamente sobre o Chopra, e pelo que eu percebi ela nunca teve nada a ver com ele. Eu não sei porque é que ela escolheu não dizer nada, mas se calhar nem sequer foi uma escolha. Sim. Porque ela, pelos comentários que eu vi que ela fez até, não é? Depois, há uma coisa que são as minhas expectativas pessoais. Okay. Né? Em relação a esta Glennon, não tinha expectativa que ela se pronunciasse. Se me falares da Oprah Winfrey, aí sim. A minha expectativa seria que ela dissesse alguma coisa em relação a isso, uma vez que ela ofereceu um grande palco ao Deepak Chopra. No outro dia, até em relação a ela em específico, no outro dia até me pus a pensar sobre isso, porque ela ofereceu grande palco a várias pessoas com as que eu, tipo Dr. Oz, Dr. Phil, né? Eles foram lançados ali dentro da plataforma dela, que hoje em dia, quando olho para trás, acho é curioso, né? Posso se calhar criar uma teoria de conspiração à volta disso também. Mas sim, a minha expectativa pessoal é uma coisa, agora achar que as pessoas têm de ver é outra. Eu acredito que elas têm as suas razões por não falar. Quais são essas razões? Bom, eu só posso especular em relação a essas razões. Agora, que ficava bem a Oprah,
ela dizer alguma coisa ficava. E há outros, outras pessoas que em outras situações que não se pronunciam. Por exemplo, o Trevor Noah, que nunca se pronunciou, acho que num podcast uma vez ouviu, mas assim nas redes sociais, apesar de ter havido imensa pressão para ele se pronunciar, ele nunca se pronunciou. Sim. O que é que eu acho que é o grande problema com isto, com o Trevor, com esta questão da culpa, é que depois as pessoas nós à volta, começamos a criar histórias sobre os porquês disso. Porque ele foi comprado pelos judeus e os israelitas, aliás, e a Oprah está metido com não sei quem. Isso é propício para teorias de conspiração. Portanto, eu não tenho uma resposta para ti, mas estes são assim os primeiros pensamentos que eu tenho em relação a isso, que quando temos uma plataforma, a minha é mínima, micro, comparada com estas pessoas, e eu já fui acusada de me pronunciar em relação a certas coisas e não em relação a outras, e às vezes não me pronunciei só porque, olha, nem me lembrei de o fazer, tipo, a minha vida é mais do que as redes sociais, né? Portanto, acho que é difícil para quem é acusado de não se pronunciar, mas acho que a minha expectativa era que se pensasse mais nisso. Então agora uma pergunta diferente. Agora eu estou armado em entrevistador. Então agora uma pergunta diferente. Mas eu respondi alguma coisa? Respondeste, claro que sim. Uma pergunta diferente. Depois de tu teres ouvido nas últimas semanas esta exposição destas trocas de mensagens do Chopra com o Epstein, isto mudou os teus pensamentos em relação ao Deepak Chopra enquanto pessoa, enquanto instrutor de desenvolvimento pessoal, guru, autor, e em relação ao seu trabalho e às suas mensagens? Bom, eu há muitos anos que acho que o Chopra é um bocadinho creepy. Todo o ser, assim, Sim. quando olho para ele, e eu acho que ele mais creepy, assim, cada vez, com a idade, tem ficado cada vez mais creepy. Sim. É essa cena. Agora, há coisas que eu li sobre o Chopra, podemos falar do Chopra, podemos falar do Osho também, né? Que é outro creepy, e que se eu olhar só para a mensagem continua válida, né? Agora, percebo que as mensagens percam um bocado de valor quando a ligamos muito à pessoa, mas aquilo que o Deepak Chopra tem partilhado não é único, não é? Não são mensagens só dele, portanto, Não, claro. Se gostamos daquelas mensagens, podemos olhar para outra pessoa e esquecer-nos do Chopra, não é? Mas o Chopra, queres-me fazer a mesma pergunta? Sim, eu queres, quero não fazer, queres? eu ia exatamente agora fazer isso. Sim. Porque, em relação à primeira pergunta, pronto, eu não me sinto obrigado a comentar as cenas do Chopra. Sentiria, não sei se é bem obrigado, mas sentiria uma grande responsabilidade, por exemplo, olha, imagina que nos Epstein Files estava o John Grinder e o Richard Bandler, se calhar estão no próximo batch. Sei lá, que são os co-criadores da programação neurolinguística, e especialmente o John Grinder, que eu estudei com ele, e ao longo dos anos tenho propagado muito o trabalho dele e as ideias dele junto de muitos milhares de pessoas, não é? E, portanto, muitas pessoas terão contactado com ele via o meu trabalho. Portanto, se de repente existisse alguma coisa que descredibilizava o trabalho dele ou era um ataque a ele, aos seus valores, à sua congruência, eu acho que sentia a responsabilidade, porque eu próprio teria que fazer as pazes com isso, não é? Teria que lidar com isso. Em relação ao Chopra, eu já falei e até já sugeri livros do Deepak Chopra a outras pessoas, porque ele tem sobretudo um livro que ele numa altura, há uns anos, ele escreveu um livro sobre a vida de Jesus, é um romance, e um outro sobre a vida de Buda, que eu achei que foram muito interessantes e continuo a achar que os livros são interessantes. Teria que agora, provavelmente, os reler para me lembrar, mas lembro na altura que os livros tiveram um impacto muito grande e que eu disse, olha, foi das melhores coisas que eu li sobre o assunto. E portanto, sugeri-o a muitas pessoas. Será que os livros têm menos... Sei lá, tu falaste do Osho, não é? O Osho, e principalmente depois daquele célebre documentário... Wild, como é que é? Wild Country. Isso.
pronto, que muitas pessoas viram e que é muito assustador em relação a tudo o que estava ali à volta, a seita toda à volta do Ush. Mas por exemplo, o livro A Semente da Mostarda é das melhores coisas que eu li na minha vida, é uma transcrição de palestras que o Ush fez e pá, acho que continua a ser muito interessante. Mas há qualquer coisa que fica, não é? Há qualquer coisa da relação que, quando há qualquer pensas coisa nisso, da não é? relação Mas que é fica. Por exemplo, eu vi habituei-me a ver o Trevor Noah durante ali o confinamento, Yeah. todos os dias a vê-lo, e ele era ali uma voz Yeah. uma voz um bocadinho de equilíbrio, de sabedoria e também de humor, que falou de tantos e tantos temas tão importantes. E depois, quando ele resolveu ficar em silêncio sobre a Palestina, mesmo depois de pressionado por tantos milhares de pessoas e não ser capaz de dizer assim, olha, eu não vou falar sobre isto, simplesmente não disse nada, isso afetou a minha relação com ele. Sim, também a minha, claramente. A minha com ele, a dele para comigo deve estar Deve estar igual, em não é? princípio está Ele igual. gosta de ti igual Em agora. princípio deve estar igual. Não é? Sim. Mas isso acontece às vezes com autores, sei lá, claro que há uns anos, há 20 anos, eu fiquei muito encantado com o Tony Robbins. Depois, ao longo dos anos, fui lendo coisas sobre ele, fui prestando mais atenção ou de um prisma diferente às intervenções dele. Li os livros todos dele, pá, e hoje em dia a minha opinião é muito diferente e não existe encanto Nenhum. Não existe encanto nenhum, embora continuem a existir coisas que eu acho que, claro, que são interessantes e positivas, mas há muitas outras que não são de todo. E, portanto, acho que isso também vai mudando naturalmente. Mas aqui estávamos a falar de coisas que saem totalmente ao lado, não é? É saberes... Isto é o tema do homem e da sua obra, da pessoa e da sua obra, se nós devíamos separá-lo. Eu gosto de uma música, não é? Mas agora descubro que a mulher que canta esta música praticou violência doméstica em relação ao seu namorado. Isto afeta... então agora já não me apetece ouvir esta música, não é? O que é que faz com... Sim, não é? Sim, mas eu acho que depende quanto a coisa Aqueles mexe aqueles quadros tão lindos que o Adolf Hitler pintou, continuam a ser lindos, quando sabemos que foi o Hitler que os pintou, não é? Eu acho que não há uma resposta a essa pergunta, não é? Mas é cada um. Eu, se calhar, se alguma música que eu gostasse muito e tivesse assim esta informação de que, olha, ele está no Epstein Files e fez isto, aquilo, e eu provavelmente não ia conseguir ouvir a música porque ia-me estar a lembrar dessas coisas. Sim. Não é? Portanto, eu acho que isso é uma coisa muito, muito pessoal. Mas aqui, por acaso, eu acho que com o desenvolvimento pessoal e espiritual é um bocadinho diferente de alguém que pintou um quadro, gravou uma música, é um bocadinho diferente, porque as coisas estão mais próximas, principalmente quando aquilo que nós estamos a partilhar do ponto de vista de desenvolvimento pessoal inclui temas como a honestidade, a ética, a moralidade, a congruência, não é? E depois as nossas práticas pessoais são totalmente ao lado disto, não é? Fica um bocadinho oco. Eu acho que isso contamina mais os ensinamentos do que contaminará a música ou a pintura ou um romance que alguém escreveu, não é? Acho que são coisas que estão mais próximas, emanam mais do mesmo sítio, não é? E acho que é mais difícil. Eu acho que é igual com a política, não é? Que é um político que é alguém que me está a apresentar a ideia de que eu sou uma pessoa capaz para tomar determinadas decisões, sou transparente, proteger os interesses das outras pessoas ou da nação, defender a Constituição. E depois sou um aldrabão, não é? É a mesma coisa, um juiz, não é? Então, um juiz que está a avaliar comportamento e a aplicar leis, mas depois na sua vida pessoal, não é? Olha, uma notícia que nós vimos ontem, um capitão da GNR que foi apanhado com uma tonelada de cocaína e tinha feito uma pequena fortuna a vender droga.
Quer dizer, nós não dizemos, Mas vamos... estava de baixa. Sim, nós não vamos dizer, nesse caso, não vamos dizer, não, vamos isolar a pessoa da sua obra, não é? Sim. Ele pode ser fantástico a aplicar a lei, depois na sua vida particular infringe-a, não é? Portanto, isso aí são... Sim. Ali é mais difícil separar o homem da obra, realmente. Sim, não é? Ou sabes que, por exemplo, um juiz do Tribunal de Família, tipo, espanca os filhos em casa, não é? Então nós dizemos, não, mas isso é a vida pessoal dele, não é? Fica difícil não fazer, não é? Como, sei lá, nos Epstein Files, dá para perceber que havia uma ligação próxima entre o Epstein e o Noam Chomsky, por exemplo. E muitas pessoas que politicamente, ao longo dos anos, se deixaram inspirar muito por Chomsky, pelas ideias. Tem um livro dele. Pelas ideias do Chomsky, sim, eu também li o Chomsky. Ele até tem uma ligação indireta à neurolinguística, porque o Chomsky é linguista. É isso. Não é? E alguns dos seus estudos sobre a linguagem superficial e profunda, aos níveis de linguagem, também assim, uma ligação muito indireta. Mas muitas pessoas tiveram e manifestaram-se em relação a isso. Não é? Alguém que teve a vida toda a dizer, olha, as ideias do Chomsky, e depois tem que fazer as pazes um bocadinho com isto, não é? Isto, por um lado, lembra-nos... Stephen Hawking estava lá Sim. com as meninas. Isto é fotografia, não? Sim. O que é que nós fazemos com isso tudo? Lembramos-nos que não há pessoas perfeitas. E que vamos lutar contra o patriarcado, que é assim que ajuda. Não, me estou a falar a sério, estou a dizer isto assim a rir, mas sem pensares nestas situações todas, que pelo menos as que levantámos aqui, talvez não a da... Sim, mesmo a do Trevor Noah, não sabemos o porquê dele, mas estão ligados a esta, aqui no outro dia li uma expressão que tinha a ver com a tríade do patriarcado, capitalismo e da supremacia branca. E como esta tríade estão presentes nesta situação dos Epstein Files, mas não só. Sim, mas agora tu estavas mais a falar dos Epstein Files em particular, não é? Eu estava a querer ir mais aqui... Eu disse, e não só. Sim, eu estava mais a querer ir, mas até para algumas situações que podem não ter ligação nenhuma com essa tríade, mas onde tu como que te encantas com alguém, com a sua mensagem, e às vezes podes começar a depositar naquela pessoa uma certa esperança, não é? Porque... Responsabilidade, mas muito uma esperança, olha... quase que deixar que... O que é que eu acho sobre esta situação? Deixa ver o que é que esta pessoa diz, não é? O que é que eu faria aqui? Deixa ver o que é que a pessoa... E começas a delegar um bocadinho naquela pessoa a liderança da tua própria vida, nem que seja indiretamente, dos teus valores, das tuas ideias, das tuas crenças, não é? E nós sabemos o que é que... Pronto, isso rapidamente se transforma num culto de personalidade. Principalmente se a própria pessoa o estimular, não é? Há uma coisa entre eu posso seguir uma pessoa e achar uma pessoa interessante e depois descubro que ela tem uma opinião que é diferente da minha. Vou descartar tudo. Um exemplo prático. Há uns anos atrás eu vi uma entrevista... Eu adorava a Brené Brown. Ainda adoro. Sim. Embora ligeiramente diferente, de forma diferente, por causa desta situação que aconteceu. Eu vi uma entrevista com ela onde ela foi questionada sobre a educação dos filhos. E a resposta dela mexeu muito comigo, porque ela disse que para ela foi fácil, porque o marido é pediatra e ensinou a teoria da choice theory, a teoria da escolha. Portanto, é só oferecer duas escolhas e escolhem. Queres ficar à mesa ou queres sair da mesa? Queres te calar? Não é? Sim. E ela deu assim uns exemplos que... E que alguns são muito manipuladores, não é? Sim, É aquela cena do queres ir dormir agora daqui a 5 minutos. E depois esta pessoa que eu admiro tanto, que fala sobre compaixão, sobre vulnerabilidade, sobre vergonha e culpa, e tem estes estudos todos, e pronuncia-se tão bem, fala tão bem sobre estas coisas todas, e ela sai-se com uma coisa destas. Sim, mas eu lembro-me também de ver essa entrevista. Parecia que ela nem estava a utilizar pensamento crítico em relação àquilo. Foi assim uma coisa. Depois pensei, mas espera lá. Esta não é a área de expertise dela. Ela foi questionada sobre uma coisa que não é sobre isto que ela ensina. Certo. Não é sobre isto. Eu não posso exigir
que ela reflita da mesma forma sobre parentalidade como faz sobre essas coisas. Eu posso ter essa expectativa. Expectativas normalmente deixam-nos desiludidos, Sim. portanto foi isso que aconteceu. O que é que eu tenho feito depois disso? É que tenho feito um esforço mesmo consciente que não, o trabalho que ela tem feito inspirou muito o meu caminho. Certo. Não posso negar isso. Isto continua a ter valor. Só porque ela disse aquela coisa ali naquele programa, não quer dizer que isso já não tem valor, não é? Mas quando estamos a falar do Chopra, não tem nada a ver com isto, pois, não é? se eu agora dissesse assim, olha, Mia, pá, o último livro do Chopra é mesmo fixe e não sei o quê, tu ias comprá-lo. Não, obviamente que não. Pois? Não, mas tem o último livro da Brené Brown, que eu quero oferecer, mas tem. Sim. Né? Mas, portanto, são níveis muito diferentes. Sim, são níveis muito diferentes. Quer dizer, as duas, eu percebo porque é que foste buscar esse exemplo, não é? Mas são, quer dizer, uma coisa é tu não concordares ou não achares muito... Ela também não disse que espancava os filhos, Claro, não é? mas uma coisa é tu não achares muito esperto ou muito inteligente uma opinião que a pessoa tem sobre uma determinada coisa. Sim. A outra cena é a gravidade do Chopra estar a manter uma relação com uma pessoa daquelas e com os contornos que ficam ali abertos e que ele não veio esclarecer. Ele só veio dizer, bad judgment. Bad judgment, como não os sei o outros quê. todos, Não é? bad E judgment, ali aquelas coisas que ficam ali no ar estavam a sugerir coisas de uma enorme gravidade. Não é? Yeah. Eu há pouco no início da conversa disse que, pronto, que a situação que mais me irritava, embora não tivesse a gravidade disto, né, mas foi o Jay Shetty que se transformou num... Eu já falei sobre isto aqui num podcast, porque é assim uma das minhas irritações de estimação, não é? Sim, porque eu... Estás a fazer caretas? Sim, porque sinto o mesmo. Ainda no outro dia, quando alguém falou tão bem do Shetty, eu não, porque o Shetty criou... perdeu totalmente a credibilidade. Ele criou a carreira dele Copiando, plagiando centenas de pessoas diferentes. E depois, quando se tornou famoso e já ganhava muito dinheiro e foi exposto, em vez de dar um passo à frente, falar sobre o assunto, provavelmente aconselhado... O livro que estava por sair na altura que ele foi debunked, foi atrasado o lançamento do livro porque para colocarem as referências. Para colocarem as referências e para fazerem uma operação... E exageraram mesmo a dizer referências. E fazerem uma operação de limpeza na internet. Sociais, mas isto não veio de um sítio de, olha, pensei melhor e de facto não é correto plagiar o trabalho das outras pessoas, vou-lhes dar crédito. Foi só tipo, não vou falar sobre isto. E ele, vai a tudo que é podcast, tornou-se amigo de todas as pessoas, entrou no círculo, não é? E eu acho que isso diz alguma coisa aqui sobre esse meio. Sobre esse meio, que é onde rapidamente se criam círculos de admiração mútua, mas que no fundo são círculos de exploração mútua. Que é, tu és famosa, tu tens uma plataforma, portanto eu quero ser teu amigo, não é? Que aliás é o que está na base da relação que muitas pessoas tinham com Epstein, não é? Que ficavam um bocado encantadas pelo poder e o dinheiro que ele tinha, não é? Claro. E, portanto, entravam ali mesmo que depois sentissem assim alguma coisa de estranho, mas ok, fico aqui, não é? Sei lá, como isto é as festas do P. Diddy, não é? Que estavam cheias de red flags. Mas agora vem a pergunta difícil. Imagina que o Jay Shetty te convidasse para ires ao podcast dele, o que é que farias? Porque eu podia-me deixar corromper pela cena e depois dizer assim, ele se calhar é diferente, não sei o quê. Ou ias ao podcast e perguntavas sobre este tema. Porque é fácil eu estar aqui a mandar as minhas, as minhas postas de pescada, porque eu em princípio não vou ter que lidar com as situações. Não vais ter que lidar com Agora, sem expor, porque isso seria totó, já recebi muitos convites de pessoas, algumas até muito conhecidas no nosso meio do desenvolvimento pessoal, e eu disse que não, porque o trabalho que fazem... Ambos fizemos isso, não é? Sim, ambos fizemos isso, já recusamos muitas coisas, porque achamos que não é um trabalho sério, não é honesto, não quero estar envolvido nisso, não é? E, portanto, é essa escala mas já. Mas é mais fácil dizer que não do que ao Jay Shetty. Mas tinha mais piada dizer que não ao Jay Shetty. Dizer assim, Jay, sabes... Espera aí, deixa-me só gravar isto enquanto eu digo que não. Eu dizia, Jay, sabes que eu acompanho o teu trabalho há muito tempo e desde o início, quando tu apareceste, lembras-te? Eu dizia-te, mas ele está a dizer isto, eu sei, isto não é dele, ou ele está a gravar este vídeo e ele foi buscar isto do outro lado, eu já ouvi. Às vezes eu ia à procura e dizia, mas isto é de outra pessoa, não é? E ele plagiou palestras inteiras, meu, fogo.
Que heranças. Yeah. Bem, mas Mas isto agora está muito diferente. agora está muito diferente. Pois, agora está milionário. Agora Já está não precisa, já tem uma equipa inteira a escrever os livros e a fazer as cenas dele. Assim, Casou-se pronto. também. Sim. É um homem agora mais sério. É um homem mais sério, sim. Ele já tem filhos. Quando Acho que não. tiver, estás lixada minha, porque ele vai começar a fazer livros sobre parentalidade. Como alguns de repente se Porque ele lembram. fez as 7 regras de amor, né? Foi um dos últimos livros dele, acho. Sim, não apreciei. Sim, sim. Não apreciei. Bem, Nós já... gostamos muito de descascar nesse jeito. Coitado. É muito safe. Coitado. Não, mas diz que só se descasca em cima de pessoas que estão a fazer coisas de valor e que se descascas é porque Tens inveja. É porque tens inveja. Isso. Tens inveja. E sim, esse lado da inveja também está presente. Eu se calhar gostava que algumas coisas que eu escrevo chegassem ao mesmo número de pessoas que o Jay Shetty consegue chegar. Não, a tantas não, porque senão não ia ter que responder a muitas mensagens. Mas pronto, um bocadinho. Este ano não, ignoravas. Sim, ou seja, quando se diz essa cena da inveja, acho que também não é uma coisa despropositada e muitas vezes Mas como é que queres presente. concluir aqui isto então? Tu começaste aqui, não é? A ideia era falar com esta situação das pessoas que não se pronunciaram sobre o Chopra. É este assim o ponto de partida, não é? Eu acho que a minha conclusão é... Eu não pensei na conclusão antes da conversa porque eu não sabia para onde é que isto ia. Portanto, é a minha conclusão agora, online. O que é que eu estou a retirar da conversa? Que nós podemos ser surpreendidos em relação a pessoas de quem nós gostamos, podemos receber nova informação sobre aquilo que as pessoas dizem, fazem, pensam e que a cada instante temos que nos relacionar com essa informação. E que a coisa mais congruente que nós podemos fazer é sempre relacionar essa informação com os nossos valores e as coisas que acreditamos estarem corretas. E que em função disso podemos exprimir a nossa opinião ou ficar calados, não é? Que o que se torna aqui às vezes um bocadinho menos interessante é quando nós dizemos, opá, eu acho que isto é mau, mas como eu antes já tinha dito que não sei o que é, e ficamos prisioneiros de... Porque é isso que acontece nos cultos de personalidade, que é, eu ligo-me de tal forma a esta pessoa... Invisto tanto, não é? Invisto tanto, tenho um custo tão grande associado a estar ligado a esta pessoa, já me expus tanto publicamente, que esta pessoa faça o que fizer, eu vou desligar os meus valores e o meu pensamento crítico e vou só pôr-me a defender, não é? Isso não é interessante. Pá, isso é explorado por políticos e outras personalidades, incluindo pessoas ligadas à religião, à espiritualidade e ao desenvolvimento pessoal, que procuram subir para esse pedestal e eu agora sou a personalidade que está no centro do culto. E isso é muito desinteressante. Isso às vezes se tornar difícil para nós de, pá, está obviamente errado, mas eu estou a sentir uma certa resistência interna, ou estou só a tentar desculpar a outra pessoa, ou estou só a tentar defender. Acho que é o momento para pararmos e refletirmos. Portanto, no fundo, é como sempre um apelo à reflexão. Mas a quem? Tu como pessoa que te podes pronunciar ou não? Eu como pessoa que se pode pronunciar ou não. E quem te está a seguir? Quem me está a seguir pode fazer a mesma coisa. Mas eu acho que é legítimo, em algumas situações, as pessoas dizerem assim, então o Pedro agora não diz nada sobre isto. Acho que em algumas situações é legítimo. O Pedro, normalmente nas redes sociais, não te pronuncias assim especificamente sobre... Não, sobre casos... Comigo, não. se calhar é mais fácil fazer esse apontamento. Pronto, sim, mas se é alguém, sei lá, que se queixa sobre tudo e mais alguma coisa, não é? E depois, de repente, quando é com o amigo, não diz nada, sabes? Ou quando é com a pessoa que conhece, não diz nada, não é? Acho que é normal e razoável fazer a pergunta, então, e agora? O que é que tu achas? Não é? E acho que é razoável fazer isso. Agora, depois cada um sabe de si, não é? Se houvesse muitas pessoas a pedir-me para me pronunciar em relação a alguma coisa eu ia dizer. Certo. Se não tivesse feito... Em última análise, nós temos os botões do segue e não segue, temos o compra e não compra, o aparece e não aparece.
que são sempre as formas últimas que nós temos no nosso sistema capitalista, são as formas últimas que nós temos de dizer, de colocar pressão ou transmitir uma informação ao outro. Yeah. Não é? E essas coisas estão todas aqui à nossa disposição também. Eu deixei de seguir o Trevor Noah, by the way. Pois, eu também. Sim, e às vezes tenho saudades. Sim, também. Eu, por acaso, há tempos ouvi um episódio do podcast dele. E ele continua a ter, ele é um homem com muita piada. Mas, sim, e pode ser que um dia consiga reatar essa... Deixei de o seguir porque me estava, cada vez que ele me aparecia, ficava tão frustrada que não era sobre aquilo que eu queria. Se calhar um dia ele consegue falar abertamente sobre a situação e explicar o que aconteceu e criar um espaço para nós reatarmos. Okay? Olha, só para terminar, há um documentário que eu não sei onde é que está, imagino que esteja no Netflix, se é que ainda está, mas há um documentário sobre o James Arthur Ray, que foi um dos professores do The Secret, lembras-te, de 2006, que foi super apoiado pela Oprah Winfrey também, que ela deu imenso palco. Ele tornou-se muito conhecido, começou a fazer retiros com muita gente nos Estados Unidos e teve uma situação altamente problemática num retiro e 3 pessoas morreram. E ele foi, ele foi considerado culpado de homicídio por negligência e foi preso. E este documentário conta a história e depois acompanha-o na prisão e acompanha-o quando ele é libertado e o pós-prisão, ele a tentar recomeçar a sua carreira. Pequenas palestras. Sim, ele assim muito a recomeçar, mas é assim uma visão sobre o que é que ele estava a pensar, o que é que ele estava a sentir, de que forma é que ele assumia ou não responsabilidade por aquilo que aconteceu. E é muito interessante, a mim fez-me pensar imenso e muitas vezes vem-me à cabeça isto no meio destas confusões todas, que é... como é que nós nos podemos relacionar com isto de uma forma saudável e se há aprendizagens a fazer e se há formas de dar à volta a coisas que são dolorosas, como estas todas. Pode ser que às tantas, quando sair este episódio, o Chopra já disse qualquer coisa diferente e depois temos que fazer um follow-up. Certo. Cá estaremos para comentar. Mas é difícil, não é? Porque neste caso em particular não é bem um pedido de desculpa, não é? Pois, vamos ver o que é que acontece. Porque, pronto... Só se isto tivesse sido um mega mal entendido, não era? O que não é muito grave. Não me parece. Sim. Bom. Muito bem, Pedro. Sim. Olha, eu gostei da conversa. Isto foi assim meio louco. Andamos aí por todo lado, mas ambos desabafamos um pouco. Portanto, quem nos está a ouvir, se quiser desabafar um bocadinho também, é mandar-nos uma mensagem. Ou chatear-nos porque não falamos sobre não sei o quê. Sim, olha, se tiverem muita vontade que nós falemos sobre isto ou aquilo, mandem-nos uma mensagem num dos próximos episódios em que decidirmos comentar temas da atualidade. Falamos sobre isso também. Isso mesmo. Que é bom. Obrigado, Mia. Obrigada, Pedro. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te.